Estudos do livro As Sete Chamas Sagradas, de Aurélia Louise Jones. Parte 2. O segundo raio. A chama da iluminação e da sabedoria. As principais qualidades divinas e ações do segundo raio. Iluminação, sabedoria, onisciência, compreensão através do amor, percepção, discernimento, precipitação, discriminação e ativação da mente de Deus. Chakra correspondente, chakra da coroa, chakra coronário. Cor, amarelo. Pedras correspondentes, olho de tigre, topázio dourado. Chohan do segundo raio. Senhor Lanto, instrutor da sabedoria ancestral. Outros mestres servindo no segundo raio. Gautama Buda, Senhor Maitreya, Sananda Jesus, Mestre Kutumi, Confúcio. Arcanjo do segundo raio e seu complemento divino, Jofiel e Cristina. Elohim do segundo raio e seu complemento divino, Apolo e Lúmina. Sobre o Senhor Lanto, instrutor da sabedoria ancestral. O Senhor Lanto, grande luz da China antiga, agora serve como Chohan do segundo raio, no retiro do Royal Teton, na Cordilheira Grand Teton, nos Estados Unidos. Sua devoção à chama da sabedoria e à chama do conhecimento o qualificou plenamente para auxiliar na evolução da Terra por meio do segundo raio da iluminação. O Senhor Lanto escolheu trabalhar com o segundo raio para acolher os corações da humanidade. Ele se dedica a apoiar a evolução deste planeta através da iluminação do Cristo cósmico. A chama dourada que pulsa em seu coração é carregada com o impulso da vitória divina. O Senhor Lanto se ofereceu como voluntário, juntamente com Sanat Kumara, para vir à Terra há muito tempo, para o resgate do planeta e sua evolução, em um momento em que a escuridão total preenchia este mundo. Ele era um sumo sacerdote no templo da Mãe Divina no continente da Lemúria. Nos últimos dias da Lemúria, aqueles que guardavam as chamas nos altares dos templos foram avisados do cataclismo que se aproximava. Então os responsáveis pelas chamas a levaram para locais seguros, depositando-as em outros retiros físicos ou etéricos. O Senhor Lanto levou a chama da precipitação e a depositou na área da Cordilheira Grand Teton, na América do Norte. A chama da precipitação tem um tom de verde chinês misturado com o amarelo do segundo raio. Esta chama ainda hoje arde no retiro do Royal Teton. A chama da precipitação é a chama da abundância e da prosperidade, da felicidade, alegria e consciência do Cristo universal. Encarnações do Senhor Lanto. O Senhor Lanto encarnou na antiga China como Duque de Zhou, também conhecido como Imperador Amarelo. Século 7 a.C. O Duque de Zhou é considerado um estadista na história chinesa, o arquiteto da dinastia Zhou e o verdadeiro fundador da tradição do confucionismo. Mais tarde, Lanto encarnou como um governante da China na época de Confúcio e sustentou a chama dourada da iluminação em nome do povo chinês por muitos séculos. Ele venerava tanto a Trindade em seu mais profundo ser, que o brilho intenso dessa centelha divina podia ser visto através de sua forma física, emanando como uma suave luminescência de seu peito. Ele manteve esse brilho em homenagem a Sanat Kumara até sua ascensão, por volta de 500 a.C. Lanto obteve uma maestria enquanto estudava com o Senhor Himalaia, Manu da quarta raça raiz, cujo retiro do Lótus Azul está escondido nas montanhas que levam seu nome.
Após sua ascensão, o Sr. Lanto aceitou as funções de mestre presidente do Conselho do Royal Teton, bem como de seu próprio retiro, a fim de trazer ao mundo ocidental a chama da ciência e da tecnologia, a cultura da Mãe Divina e a reverência pela vida que ele e Confúcio patrocinaram no Extremo Oriente. O Retiro de Royal Teton. Este magnífico retiro está situado no Parque Nacional Grand Teton, nos Estados Unidos. A gloriosa catedral natural que se ergue acima do cenário verde esmeralda da planície e das árvores atrai a admiração de todos que visitam a área. O Retiro Teton é o foco mais antigo dos mestres ascensionados no planeta Terra. É também o foco da precipitação, da expansão da luz através do raio da iluminação e da manifestação no mundo da forma. Sua atividade comanda o poder da precipitação consciente. No coração do Grand Teton há eras uma ordem de fraternidade branca, sob a direção do Sr. Lanto, dedica sua força, consciência e presença aos meios destinados a auxiliar a evolução da humanidade para o aperfeiçoamento da mente, maior paz de espírito, maior saúde corporal e maior desenvolvimento do espírito adormecido de Deus dentro do coração da humanidade. O Sr. Lanto dá aulas noturnas no Retiro do Royal Teton, ajudando os interessados no desenvolvimento de seus talentos naturais, dons, poderes e razões de ser. Um mestre de sábios e filósofos, Lantos nos ensina a senda da realização através da entrada de luz, sabedoria e conhecimento no chakra coronário. O segundo raio é também o da iluminação, percepção, compreensão e educação. É o raio da inteligência, do discernimento, da discrição e direcionamento da vida de cada um. Aqueles que são ou foram os grandes professores da humanidade frequentemente são iniciados no segundo raio. Muitos grandes patriotas, educadores, artistas, arquitetos, cientistas, inventores ou grandes mestres religiosos receberam sua inspiração nesses conselhos e retornaram a seus corpos físicos cheios de inspiração e paixão, usando sua experiência como uma bênção para a humanidade. Ao longo dos séculos, o Sr. Lanto apoiou fielmente os esforços do Mestre Saint-Germain para libertar a humanidade através dos seus ensinamentos de mestre ascensionado sobre a presença Eu Sou e sobre a chama violeta. Transmissão do coração do amado Sr. Lanto. Do grande salão da iluminação do Retiro do Royal Teton, na Cordilheira das Montanhas Rochosas, eu vos saúdo com o amor do meu coração e a chama da sabedoria que eu sou. Ao longo das eras, tenho servido a este maravilhoso raio dourado por tanto tempo que agora o integrei completamente. Amados, quando pensarem nas chamas sagradas, percebam suas maravilhas como iguais entre si. Não existe uma chama que seja melhor do que a outra. Embora cada uma detenha diferentes atributos e qualidades divinas, todas são igualmente maravilhosas e eficazes. Algumas de suas qualidades se sobrepõem, criando um campo de energia de unicidade. As 7 chamas também fazem parte do currículo da Terra, sobre o qual vocês precisam obter maestria e equilíbrio a fim de se qualificarem para a ascensão. Todos que já ascensionaram tiveram que dominar os atributos das 7 chamas. Em nossos ensinamentos à humanidade, enfatizamos as 7 chamas, mas na realidade existem muitas outras. Quando você realizar sua ascensão,
tanto as 12 chamas sagradas quanto os seus chakras correspondentes serão totalmente restaurados e você será capaz de usá-los construtivamente e de maneiras maravilhosas, com todos os seus inúmeros dons. No estado ascensionado, conforme você continua a evoluir sua consciência nos vários níveis da quinta dimensão e mais tarde na consciência de dimensões ainda mais elevadas, descobrirá que muito mais chamas e muito mais chakras serão acrescentados ao seu fluxo de vida. Na verdade, isso nunca vai acabar. A evolução continua eternamente. Quantos chakras você acha que o seu Criador ou o Senhor Melquisedeque possuem? Pouco antes da destruição dos 2 continentes principais, Lemúria e Atlântida, a maioria das chamas sagradas foram removidas da superfície e levadas para o interior do planeta ou para os templos etéricos de luz. Com a remoção das chamas também veio a desativação de parte do seu DNA, a minimização da chama trina da vida na câmara sagrada de seu coração e o desligamento temporário dos 5 raios secretos com os seus chakras correspondentes. Devido ao mau uso destes raios e suas chamas, na Lemúria e na Atlântida, foi decidido pelos conselhos de luz galácticos e universais que algumas restrições deveriam ser impostas à humanidade. Desde então, apenas 7 chakras, com suas chamas correspondentes, permanecem ativados para a continuidade da evolução humana. Muitos de vocês já ouviram falar dos 5 raios secretos e se perguntam o que são. Esses raios foram pouco mencionados por nós, embora eles sejam importantes e suas energias estejam sendo gradativamente restauradas na superfície. A maestria dos atributos de Deus que eles representam não é totalmente necessária, até que você chegue muito perto do dia da sua ascensão. Não queremos confundi-los com demasiadas chamas, porque a maestria das primeiras 7 chamas já representa um grande esforço. Uma vez obtida a maestria destas chamas, será muito mais fácil dominar as outras 5, embora elas sejam únicas em sua própria cor, vibração e atributos, são derivadas das 7 principais. O conhecimento para o uso correto destas chamas será reintroduzido na Terra quando estas condições forem atendidas. Que a humanidade desperte novamente para acolher o seu potencial divino e estado crístico, e que seu nível de consciência tenha alcançado maturidade espiritual suficiente para o emprego desta energia sagrada. Com a ascensão da Mãe Terra, aqueles que alcançaram um nível de maturidade espiritual para se tornarem candidatos à ascensão se beneficiarão em seu próprio tempo do retorno de seus dons. Essa é a maestria que você precisará atingir ao caminhar pelas iniciações dos 7 templos internos. Após obter o impulso de amor, sabedoria e poder em todas as chamas e ter cumprido todos os requisitos, você será convidado a assumir seu lugar entre os imortais com toda a glória e atributos de um mestre totalmente ascensionado. Este dia, amados, será o dia mais maravilhoso de todas as suas existências. Por éons de tempo, vocês encarnaram aqui, enfrentando muitos desafios, sempre mantendo o sonho e a meta de chegar algum dia às portas da ascensão. Agora, essa oportunidade é oferecida a todos vocês nesta encarnação. Vocês nunca terão de morrer novamente, a menos que escolham isso. O tempo que vocês aguardavam está despontando agora. Este é um convite nosso, os Chohans dos raios, e um convite do seu Criador. Amados, eternamente todos vocês. Saibam, amados, que se escolherem agora de todo o coração e mantiverem esse compromisso,
com vocês mesmos e com sua presença eu sou, vocês poderão terminar em poucos anos seu longo ciclo de encarnações para se juntarem a nós como imortais. Uma vez ascensionados, vocês trabalharão conosco face a face, aprendendo tudo o que aprendemos desde a nossa ascensão. Considerem por um momento que, em menos da metade do tempo, vocês podem alcançar o mesmo que levamos tanto tempo para realizar. Agora convido-os a olharem para minha imagem e contemplarem a chama brilhante do amor que está irradiando do meu coração. Pude manifestar isso em minha última encarnação, na condição de um mortal, como você é agora. Se eu pude fazer isso, então vocês certamente também conseguirão nesta época de ascensão da Terra. Da chama do amor e de seus corações e do poder do seu amor, vocês podem aprender a expandir esse amor até realizarem, de forma semelhante, o que fiz. E se vocês trabalharem nisso, estarei a seu lado para ajudá-los e para patrocinar suas vitórias. Eu sou o Senhor Lanto, seu mestre da sabedoria, iluminando o seu caminho de volta para casa com as maravilhas da chama da iluminação. Mensagem do Mestre Kuthumi, instrutor mundial, mestre do segundo raio. Bênçãos, filhos do meu coração. A magnífica sabedoria da criação planejou certos elementos de convergência para alcançar resultados específicos. Por exemplo, a natureza cria beleza para inspirar a humanidade a retornar à grandeza de sua própria divindade. Seu corpo tem olhos para ver, ouvidos para ouvir e pés para andar. Assim, os diversos corpos da humanidade foram criados, cada um para um propósito específico. O corpo mental foi projetado para criar o molde da perfeição. O corpo emocional para preencher sua forma com vida. O corpo físico, com todas as suas faculdades, destina-se a exteriorizar a perfeição da consciência no mundo da forma. Um dos meios mais poderosos pelos quais os pensamentos e sentimentos se tornam manifestações é através do uso correto do chakra laríngeo, o centro de força da palavra falada. A palavra falada ou mentalmente formada é a última etapa de transformação, por meio do qual a manifestação almejada desce ao mundo da forma. Isso é feito pelo uso correto de afirmações, ordens, decretos e várias formas de oração, oferecidas à sua poderosa presença Eu Sou, diretamente de seu coração, em conexão com o centro laríngeo. A humanidade tem sido muito eficiente em criar discórdia, dor e desafios para si mesma pelo uso indevido do centro laríngeo. Aconselho que vocês comecem a perceber como criam sofrimento para si mesmos e pelo uso indevido de seu centro de poder e pela maneira como falam consigo mesmos e com os outros. Decidam agora falar apenas palavras de amor e harmonia. Quando aprenderem a falar como um mestre, ficarão surpresos com a rapidez com que o mundo ao seu redor se transforma para trazer o amor, a paz, a harmonia e a abundância que vocês tanto almejam. O que vocês criam através do centro laríngeo sempre volta para vocês, multiplicado muitas vezes, quer tenha sido criado no amor, quer na discórdia. Cada vez que se expressarem pela palavra falada ou escrita, façam-no sempre com amor, compaixão e sabedoria. É importante expressar sempre a sua verdade e é igualmente importante fazer uma pausa para escolher as palavras certas para sua comunicação. Vocês sempre podem transmitir a qualquer pessoa o que é certo e o que não é, como se sentem a respeito das situações. Não são suas palavras ou expressões
expressões que criam discórdias e karma para vocês. É sempre a maneira como vocês as dizem ou escrevem. Quando vocês não tiverem certeza sobre como se expressar sem ofender a pessoa com quem desejam se comunicar, entrem em seus corações, respirem fundo e digam: escolho agora comunicar com o amor do meu coração. Invoco os raios de iluminação e sabedoria para imprimir minha consciência com a expressão perfeita para esta situação. Vocês ficarão surpresos ao descobrir o quanto podem ser eloquentes e como podem transformar uma situação difícil em uma solução divina. Esta é a lei da atração, neste e em todos os universos. Oração para a cura pelo segundo raio. Oração para a iluminação e paz. Presença eu sou. Traga agora, do coração dos amados Alfa e Ômega e dos amados Hélios e Vesta, para os nossos corações e mentes, ondas gloriosas da chama dourada da iluminação e paz. Banhem-nos com os preciosos olhos do conhecimento e sabedorias universais. Venha agora e direcione os teus preciosos raios de luz, de divina iluminação e paz em cada aspecto de nossas vidas. Derrame sobre a terra e a humanidade a chama dourada da iluminação do Cristo, com a compreensão e paz provenientes do coração de Deus no grande Sol central. Divina chama da iluminação, abençoe o meu mundo hoje. Ondas douradas da paz, abençoem o meu mundo com a perfeição divina. Chama de luz tão maravilhosa de se contemplar. Eu sou a tua sabedoria em tudo o que eu sou. Fonte dourada de iluminação, impregne cada parte do meu ser com teu óleo dourado. Eu sou, eu sou, eu sou. Iluminação manifesta em meu coração, mente e alma. Repita as últimas 10 linhas 3, 6 ou 9 vezes. Discurso de Adama com o Senhor Lanto. Saudações, meus amados. Sou Adama. Estou aqui hoje com vários seres que a maioria de vocês já conhece, ou pelo menos já ouviu falar. Entre os presentes estão nosso irmão Anhamar e o mestre guardião do segundo raio, o Senhor Lanto. Aurélia. Olá, dama. Gostaríamos de discutir com você os atributos e usos do raio da iluminação, a fim de melhorar nossa compreensão sobre este raio. Você deve ter lido nossas mentes, uma vez que trouxe o Senhor Lanto. Damos-lhes as boas-vindas entre nós e em nossos corações. Estamos honrados em tê-los conosco. A Dama. Obrigado, meus amados. É igualmente um prazer e uma honra estar compartilhando nosso amor e sabedoria com vocês, e no futuro com aqueles que lerão estes livros. Neste momento crucial de transição da Terra para uma consciência e dimensão mais elevadas, é mais importante do que nunca, para cada alma aqui encarnada, compreender o que está acontecendo física e energeticamente em seu planeta. De fato, mais do que nunca, vocês necessitam de maior iluminação para compreender e recordar completamente a sua essência divina, para saber o que estão fazendo neste planeta e para descobrir os propósitos e objetivos que estabeleceram para a sua experiência aqui. Este é o momento de aproveitarem a maravilhosa janela de oportunidade que está sendo oferecida a vocês para a liberação espiritual através da ascensão. Graças ao amor profundo que o Criador tem por vocês e através da graça divina emanando do coração dele, vocês podem ser liberados da escolha que fizeram há muito tempo de se separarem dele. Por um longo tempo, vocês têm evoluído em um torpor espiritual, o
que lhes trouxe muito desconforto, infelicidade, dor e limitação, através da autoimposta ignorância e separação que elegeram experimentar. Se esqueceram de como manifestar suas vidas como os seres divinos que realmente são. Muitos de vocês já vivenciaram o suficiente desse modo artificial de ser e invocaram a intervenção do Criador. Vida após vida, suas almas foram impregnadas com falsos sistemas de crença sobre Deus e sobre vocês mesmos. Vocês seguiram os ensinamentos limitantes das religiões, cujos líderes tinham uma agenda para mantê-los na ignorância espiritual, controle e submissão. Grande parte destas religiões e dogmas aos quais vocês têm estado tão ligados os confinou em um fluxo interminável de conceitos errôneos, impedindo-os de experimentarem-se através dos olhos de sua divindade em suas muitas encarnações. Desejamos agora falar sobre um nível de espiritualidade cuja essência é pura. A verdadeira espiritualidade é um conceito muito simples que poderia ser resumido em um pequeno livreto. Já mencionamos isso várias vezes. É tão simples que as pessoas esqueceram completamente como ser e como encarnar a espiritualidade. Vocês sempre procuram os conceitos mais complicados que podem encontrar. Ao longo do tempo foram escritos milhões de livros contendo ideologias muito elaboradas e complicadas a respeito de Deus. Na verdade, pouquíssimos, se é que algum, reconhecem as verdades simples que a espiritualidade pura oferece. Um número expressivo de seus livros espirituais foi escrito por pessoas que consideramos espiritualmente cegas e que desejam guiar outras pessoas, igualmente cegas espiritualmente. A verdadeira espiritualidade é um estado de ser, um estado puro de consciência que nos traz de volta ao verdadeiro amor, a verdadeira luz e a verdadeira vida de sua divindade. Em geral, a espiritualidade não pode ser alcançada pelas muitas coisas que fazem ou deixam de fazer, nem pelas muitas regras que sua sociedade, organizações religiosas e governos impõem e com as quais vocês apressadamente se conformam. Ela simplesmente é. E é por isso que os rituais, práticas e conceitos sobre o que fazer ou não, que vocês aceitam ou rejeitam, nada mais são do que apenas diretrizes básicas de pessoas bem intencionadas. Essas diretrizes poderiam ajudá-los se as usassem com a perspectiva correta, porém elas nunca poderão infundir a verdadeira espiritualidade em suas almas. Só vocês podem fazer isso em comunhão amorosa com suas essências divinas. Por essa razão, o propósito de nossos discursos e escritos é trazer um ensinamento simples que ajudará a levá-los de volta à consciência do Deus interior, como o grande arquiteto de seu fluxo de vida. Desejamos que, como nós, redescubram a alegria e a felicidade de viverem suas vidas em sintonia com seu próprio e único caminho, totalmente conectados com a essência divina que pulsa em seus corações. Desejamos que recordem continuamente que esta essência divina está viva e ativa no íntimo de vocês e é a única e verdadeira fonte de tudo o que podem ser, tudo o que podem conhecer e tudo o que necessitam para manifestarem suas vidas cotidianas como seres divinos. O rio da vida, do amor, da abundância ilimitada e de todo o bom e perfeito presente que desejam ardentemente obter e desfrutar, reside em vocês, aguardando seu reconhecimento e dedicação em invocá-lo. Após esta introdução, falarei agora sobre a chama da iluminação. Um dos atributos da chama divina
que pode grandemente ajudá-los em seu despertar e no caminho para a ascensão. O raio da iluminação relaciona-se principalmente com a sabedoria de Deus, o verdadeiro conhecimento e iluminação em seus variados aspectos. Representa a iluminação da consciência crística, a compreensão, a percepção e a paz emanando do coração da onisciência de Deus. É literalmente uma extensão ilimitada da mente de Deus. Numerosas almas encarnadas, por designação divina no raio da iluminação, tornam-se mestres para a humanidade. Muitos dos grandes mestres de sabedoria de que já ouviram falar, os quais encarnaram no passado como grandes mestres para a humanidade, são seres cujo principal caminho da alma era o raio da iluminação. Para citar alguns, o Mestre Jesus Sananda, há 2000 anos, o Senhor Maitreya, o Senhor Buda, o Senhor Confúcio, o Senhor Lanto, Mestre Kutumi e muitos outros. Mestre de todos os raios também encarnaram de tempos em tempos para se tornarem professores, pois a humanidade necessita aprender e compreender, a dominar as iniciações dos raios em perfeito equilíbrio para se qualificar para a ascensão. Todos os seres foram criados em um dos 12 raios e há milhões deles em cada raio. Entendam que nenhum raio é melhor do que o outro, como alguns de vocês gostariam de acreditar. Todos os raios devem ser incorporados, compreendidos e igualmente integrados. O raio da iluminação está associado ao chakra da coroa, conhecido como a chama do lótus de 1000 pétalas. Ao invocar o raio da iluminação em sua coroa, as 1000 pétalas do chakra coronário se iluminam novamente, expandindo sua reconexão com a verdadeira mente de Deus, que ficou adormecida em seu interior por milhares de anos. No entanto, ela nunca os deixou, e é isso que desejam despertar agora. Os bolsões de escuridão inseridos em vocês por meio da ignorância, as suas consciências adormecidas, impedem que experimentem a mente de Deus em sua forma pura. Quando invocarem o raio de iluminação no chakra coronário e na totalidade da consciência e estabelecerem a intenção de despertar os atributos da própria divindade, o Eu Superior usará as energias que estão invocando para progressivamente iluminar e limpar os bolsões escuros que estiveram adormecidos por tanto tempo. Aurélia. O raio da iluminação tem uma essência ou cor, a dama. O raio da iluminação é amarelo dourado como o sol, muito brilhante. O templo da iluminação é o centro principal para este raio no planeta. Está situado no lago Titicaca, na América do Sul. Os guardiões deste raio são o deus e a deusa Meru, que sustentaram as energias da iluminação por milhares de anos naquele extraordinário templo etérico. Em Telos, criamos uma versão menor deste majestoso templo do segundo raio, como fizemos para todos os outros raios. Na época da Lemúria, havia milhares de templos em nosso continente, que representavam centenas de atributos do Criador para cada aspecto de nossa evolução. Mais de uma centena de templos eram dedicados individualmente aos diferentes raios. Meus amados, entendam que existem muitos raios que vocês ainda não conhecem. Vocês sabem sobre os 7 raios e os 5 raios secretos, mas há muito mais. Não é necessário que estejam conscientes de todos os raios neste momento, mas é da maior importância para aqueles que aspiram a ascensionar nesta encarnação, que obtenham a maestria dos primeiros 7 raios e depois dos próximos 5 secretos. Aurélia, que iniciações se pode atravessar enquanto se trabalha com o raio da iluminação?
a dama. As iniciações envolverão tomar conhecimento de todas as crenças errôneas que alguém nutriu sobre si mesmo, que ocuparam sua consciência e o mantiveram em dor e limitação. Trata-se de sair da ignorância e unir-se à mente de Deus. À medida que vocês integram e se impregnam com o raio da iluminação, invocam a mente de Deus para fazer o seu perfeito trabalho de transformar as suas mentes em direção a novos níveis de evolução. Existe o cérebro humano e existe a mente de Deus, e são coisas diferentes. A mente de Deus representa uma consciência universal que tudo conhece e não tem limitações. O cérebro humano é governado pelo ego e está impregnado com medos, limitações e crenças falsas sobre o eu. Ele foi modificado pelo ego com seus próprios medos e pela consciência da separação. Entretanto, ele tem sido uma ferramenta para a sua evolução e serviu-lhes bem. A mente humana evoluindo está destinada a unir-se à mente de Deus. Não planejem se livrar dela, como alguns de vocês gostariam de fazer. Ela lhes pertence e devem se apropriar dela como de um aspecto integrante de si mesmos. Vocês precisam transformar a mente humana pelo conhecimento correto, pela verdadeira sabedoria e pelo abandono das velhas crenças que não servem mais e os mantêm em limitação e ignorância. Se fizerem este trabalho interior de transformação, o ego acabará se unindo à mente de Deus graças à ação da iluminação. No processo de ascensão, todos os seus aspectos, incluindo a mente humana e o ego, se unirão completamente à mente de Deus e aos atributos de sua divindade. Considerem isso um processo contínuo e eterno, pois sempre haverá outro nível e outro para o qual se abrir e aprender. O processo para o qual cada indivíduo precisa se entregar abrirá sua mente, seu coração e os aspectos da sua divindade. Mas não acontecerá da noite para o dia. Esta é a jornada que cada um criou e planejou para si mesmo antes de sua encarnação, a fim de atingir as metas que estabeleceu para o seu desenvolvimento. Pouco a pouco, você integrará em sua consciência o conhecimento, a compreensão e a sabedoria de que necessita. Ao fazer isso, os véus se erguerão e você unirá sua mente com a plenitude da mente de Deus. Se você não quiser fazer a sua lição de casa e optar por permanecer em seu estado atual, mantendo seus conceitos e sistemas de crenças errôneos, ninguém irá forçá-lo a mudar. Porém, esteja ciente de que terá que viver com as consequências. Você se atrasará em sua evolução, enquanto aqueles que conhece e ama se elevarão ao próximo nível. A sua própria evolução é o seu principal objetivo para esta encarnação, e ela requer sua disposição e esforços com total envolvimento. Isso não acontecerá automaticamente. Esse é realmente um desejo da alma que deve se tornar seu mais profundo desejo e o foco de sua encarnação. Isso não significa que você não possa desfrutar de sua vida na terceira dimensão. De fato, é necessário que você ame e aproveite sua vida ao máximo. Tudo isso precisa estar integrado. Sua transformação neste momento de transição da Terra demanda o seu total comprometimento e participação. Como podemos evoluir conscientemente nossa mente humana para uni-la à mente divina, a Dama? Diariamente, invoquem as energias da iluminação para que estas se unam aos seus cérebros humanos. Esforcem-se para expandir suas consciências da maneira que puderem, com leituras inspiradoras, meditando, comunicando-se com a natureza. Não se trata de apenas alimentar a mente com informações, mas de nutrir o coração e a alma com tudo o que é nobre, belo e luminoso.
entrem em seus corações e comecem a unir suas energias com o divino interior. No processo de ascensão, as mentes transformadas se unirão ao Sagrado Coração. O coração ascensionará primeiro e vocês experimentarão a união divina. Os seus chakras serão unificados e vocês não mais se sentirão separados do restante de vocês e do universo. Os chakras permanecerão como centros diferentes, mas ao mesmo tempo unidos. Muitos outros chakras lhes serão adicionados e ativados. Vocês podem perceber a potência desse processo. É por isso que um mestre ascensionado é um ser iluminado. Não esperem pela permissão ou pelo empurrão de ninguém para iniciarem o processo. Comecem agora, se desejarem que esta iluminação aconteça com vocês. Se eu for invocar o raio da iluminação durante o meu sono, por quais iniciações estaria passando? Para onde eu seria levado? A Dama. Nós sugerimos que você chame o raio da iluminação durante o seu período de vigília. Em seu sono, você já sabe de tudo. É na consciência do período de vigília que você precisa integrar a sabedoria que adquire durante o sono. O seu eu consciente do outro lado do véu está bem informado e sabe de tudo. Aurélia. Quando vou a diferentes lugares durante o sono, sei que não é necessário que depois me lembre conscientemente de onde estive e o que aprendi. Sinto que é mais importante que os conhecimentos que adquiri durante a noite sejam integrados na minha vida cotidiana. A Dama. Exatamente. Ainda não é o momento de você recordar de todas as suas aventuras noturnas, pois elas são realmente maravilhosas. Se você lembrasse delas agora, teria dificuldades para manter seu compromisso de completar a experiência na terceira dimensão. Essas lembranças apenas retardariam o seu caminho. Uma vez que estabeleça a intenção, juntamente com seus guias e mestres, de forma de fazer e aprender certas coisas durante o seu período de sono, eles a levarão a lugares incríveis que auxiliarão você a alcançar os seus objetivos. Porém, você não manterá nenhuma recordação disso. Por exemplo, se você quiser ir ao Templo da Iluminação, eles a levarão lá. Há mais de um no planeta e você pode visitá-los se desejar. De fato, você já fez isso mais de uma vez. Também temos um Templo da Iluminação em nossa cidade. Criamos uma ponte de luz entre o Templo de Telos, o da América do Sul e do Retiro do Royal Teton, foco principal do Sr. Lanto. Em nosso reino, eles não são separados energeticamente. Todos nós trabalhamos juntos como um só. Trabalhamos em mais do que um raio durante o nosso tempo de vida? A Dama. Não exatamente. Em uma encarnação, geralmente vocês trabalham em pelo menos 2 raios nos quais desejam obter mais conhecimentos, um raio primário e um raio secundário. Na verdade, vocês devem integrar e equilibrar todos os raios. Em uma vida você pode estar trabalhando no 2º ou 3º raio, mas também teve encarnações trabalhando nos outros raios. O raio em que você está trabalhando nesta vida não é necessariamente um indicativo do seu raio monádico original. Aurélia. Como o raio de iluminação equilibra nossos corpos mental, emocional, físico e espiritual? O raio de iluminação sozinho não equilibra todos os seus corpos. Seu principal objetivo é auxiliar na aquisição da verdadeira sabedoria, conhecimento, iluminação e integração da mente divina. Cada raio enfatiza uma diferente ação, mas todos se complementam igualmente. Seu mundo está inundado por falsas informações. É por isso que a informação correta é tão necessária e o desenvolvimento do discernimento é tão importante. Ambos são atributos do 2º raio. A Dama. Podemos considerar que Gandhi, Martin Luther King e John Kennedy eram seres do 2º raio?
John Kennedy era um ser do primeiro raio, o raio da liderança e da vontade de Deus. Gandhi era um ser do terceiro raio do amor e da compaixão. Martin Luther King também era um ser do primeiro raio. A liderança é principalmente uma atividade do primeiro raio, embora não exclusivamente. Não são apenas os seres do primeiro raio que assumem papéis de liderança em seu mundo. Seres de todos os raios trazem seus dons para funções de liderança de tempos em tempos, a fim de que todos os raios sejam manifestados. Você pode explicar os usos indevidos do segundo raio? A dama. Alguns dos usos indevidos do segundo raio são utilizar o conhecimento de maneira errada ou manter-se conscientemente na ignorância, como, por exemplo, não querer ver as coisas como elas são. Alimentar ilusões sobre a vida e sobre o eu também é um mau uso do segundo raio. Vou falar um pouco sobre o coração. A mente humana e o cérebro são ferramentas de terceira dimensão, originalmente projetadas para prestarem um serviço ao coração. Seu coração está conectado à divina mente de Deus, e até que você tenha atingido um estado de união com o eu, sua mente ou ego mental precisa estar conscientemente a serviço do coração. Com o tempo, isso se torna um estado de ser natural. Quando você está trabalhando ou agindo com a sua mente humana, ao invés de seu coração, e desconectada dos propósitos mais elevados da vida, esse estado de consciência cria um uso impróprio do segundo raio, através da ignorância espiritual, controle corrupto e a manipulação do ego. Algumas pessoas têm grande inteligência humana, mas não possuem sabedoria espiritual. Elas frequentemente põem essa grande inteligência a serviço de um ego alterado, em lugar de buscar sua unidade com tudo o que é. Você entende? Tudo o que você pode fazer é mudar a sua própria perspectiva sobre as coisas e integrar as energias do amor, paz e harmonia para si mesmo em primeiro lugar. Então, quando você possuir o suficiente destas energias, poderá irradiá-las para os outros ao seu redor, simplesmente sendo quem você é. Quando cada cidadão começar a acessar a mente de Deus pelo coração, seus governos também começarão a mudar e refletir a nova consciência coletiva. Quando você mudar e a consciência coletiva evoluir, seus governos também o farão. Desta forma, perceba que nunca é sobre eles, mas sobre todos vocês juntos. Seus governos sempre refletem a consciência das pessoas a que governam. À medida que evoluírem, alcançarão maior sabedoria para eleger seres mais iluminados como seus líderes. Eles são seus espelhos. Aurélia, quais são os efeitos colaterais do uso indevido do chakra da coroa e como isso apareceria no corpo físico? O chakra da coroa é o instrumento e a sede da mente de Deus no corpo físico, projetado para refletir conhecimento, sabedoria e iluminação. Aqueles que conscientemente enganam as pessoas, controlam e manipulam usando seu conhecimento humano apenas para o próprio benefício, colherão os frutos de sua criação. Eles experimentarão na forma de karma o retorno daquilo que criaram. Por exemplo, o retorno pode vir como doenças mentais, como mal de Alzheimer, mal de Parkinson, perda de memória ou disfunções mentais. À medida que envelhece, você está destinado a adquirir mais sabedoria e integrar a mente de Deus. Em sua sociedade, quando as pessoas envelhecem, o comum é o contrário disso. Muitas pessoas em lares de idosos ou instituições psiquiátricas atingiram tal estado de deteriorização mental que são incapazes de lembrar o próprio nome ou reconhecer seus entes queridos.
Aurélia, obrigada, dama. Você é muito precioso. Agradeço em nome de todos os participantes. A dama, eu sou um espelho de vocês, meus queridos, e vocês são muito preciosos também.